Então ele assume sim risco, mas uma dose pequena e calculada de risco. O que ele gosta mais é de desafio e não de risco. É uma decisão muito complicada, né? Quer dizer, de uma hora para outra, parar de ganhar dinheiro. Eu já estava num nível, né, de carreira razoavelmente alto, né? Então, por mais que eu demorasse para me colocar, eu poderia seguir uma carreira aí pela frente. Ele saiu da organização, mas muito pensando o que ele gostaria de fazer e o quanto valia a pena ele utilizar o potencial dele para uma outra situação. Então, por mais que tinha risco, eu tinha essa experiência para trás, ou era esse momento ou não era. Então, eu não queria me arrepender depois, lá na minha aposentadoria, olhar para trás e falar, puta, tenho dinheiro, foi uma ótima carreira, mas meu negócio próprio eu não montei. Eu até diria, eu posso chegar lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegar à conclusão que o negócio não vai andar. Pode ser, é uma realidade. Eu vou chegar na minha aposentadoria, vou olhar para trás e falar assim, tentei ter o meu negócio próprio. Não deu certo, faz parte. Mas eu tentei. E algo que foi muito interessante foi como ele fez esse caminho. Primeiro, a questão de negociar com a própria esposa, com relação a que ele passaria algum tempo, inclusive para pensar e planejar o próprio trabalho, e que ele se daria cerca de 1 ano sem ter ganhos para que ele pudesse pensar no que fizesse mais sentido. E sabendo que eu tinha um suporte por trás, de gente com experiência, que não ia me deixar fazer nada muito maluco, né? Isso foi absolutamente fundamental. Eu diria que sem isso eu não teria feito. Então, ter a DBM por trás foi absolutamente crítico. No caso de área de conforto, é interessante quando a oportunidade surge, de um lado, de vivências pessoais, necessidades que a pessoa tem que enfrentar e que podem ser atendidas pelas suas competências profissionais. Um caso interessante é o Douglas. A necessidade que ele vivenciou foi questões de segurança para sua mãe idosa, que tinha o risco de acidentes domésticos. A experiência de implantar essas condições de segurança e conforto na casa da mãe dele resultou numa experiência que ele percebeu que podia ser multiplicada. Vir para o mercado esse nicho de mercado, que seria o atendimento a pessoas na maturidade, foi causado exatamente por uma necessidade pessoal minha. O Espaço Vitalidade, o que propõe é congregar soluções para que as pessoas possam, não só com acidentados, mas a pessoa que está já numa idade que necessita ter mais condições de viver. E essas pessoas gostam de ter independência e autonomia. Eu acreditei, estou acreditando nisso, estamos há mais ou menos 1 ano e meio nisso. É lógico que com os percalços que todo negócio tem, mas continuo acreditando. Por que isso? Porque o mercado de pessoas na maturidade, sem contar as pessoas de necessidades especiais, só de maturidade, acima de 60 anos, hoje no Brasil são cerca de 17 milhões de pessoas. E em 20 anos, até 2025, um pouco menos, se estima-se cerca de 35 milhões de pessoas nessa faixa, no Brasil, que seria mais ou menos hoje a população de Argentina ou Canadá. A Luciana vinha com uma ideia muito focada sempre ao marketing, ao atendimento da necessidade de um cliente. Ela é uma menina de muito bom gosto, sempre se vestiu muito bem, sempre demonstrou uma ação especial no projeto pessoal de Casa Nova, que ela também estava vivenciando naquele momento, e percebo que a aderência de todos esses fatores levou a uma tomada de decisão completamente diferente. Então, eu comecei por franquia e fui pesquisar bastante sobre franquia, assisti várias palestras sobre franquia, fui também na feira de franquia. E na feira de franquia foi engraçado, que tudo que eu me interessava tinha a ver com confecção. Um dia a Luciana me ligou dizendo que tinha tido uma ideia fantástica e se eu podia marcar uma reunião extraordinária. Eu tentei traduzir no próprio nome o que é a empresa. Então, Dressing Company, vestido na empresa.
Então, vestido não no sentido de vestido de mulher, vestido porque a pessoa sai vestida para trabalhar naquela empresa. Então, nada mais é do que eu monto uma loja por um dia, em qualquer empresa, eu levo arara, provador e todas as roupas que condigam com o dress code da empresa. Então, eu tenho uma conversa com a RH antes, que vai me explicar. Aqui as mulheres só usam taieira, aqui as mulheres só usam saia. Aqui elas podem usar jeans, aqui é um jeito mais descontraído. Eu busco nas confecções o estilo mais apropriado para aquela empresa e levo uma loja por um dia. Eu tinha certeza que eu, como consumidora desse produto, seria uma cliente super fiel. Então, eu sabia que aquele produto servia para mim quando eu trabalhava, então serviria para outras pessoas. Então, eu montei essa apresentação, vim aqui na DBM, apresentei para a Flávia, e ela me disse, olha, eu acho fantástica, só que você tem que passar pela segunda etapa agora. A gente tem aqui um destruidor de sonhos, que ele vai avaliar se a sua ideia é boa, não é, e vai te ajudar, se ela for boa, ou vai te ajudar também, se ela não for boa, para que você melhore ela ou que você mude completamente. Depois do projeto feito, ela passou por um crivo aqui com o João Marcos, que nós aqui costumamos dizer que um projeto por ele aprovado tem muita chance de ser sucesso. Então, eu vim para esse encontro com o Destruidor de Sonhos tremendo, né? Falando, meu Deus, meu futuro pode estar aqui, né? E a conversa com ele foi maravilhosa, foi super boa, foi fluindo. E ele me dizia assim, ele me desafiava, fazia perguntas assim do meu futuro. E o que você vê daqui 5 anos? E se você tiver esse tipo de problema? E se você tiver tudo aquilo? E se acontecer isso? Problemas mesmo, pedras no meu caminho. Mas como eu tinha tudo muito planejado, eu tinha um sonho construído assim, uma ideia muito planejada e certinha, eu tinha todas as respostas para dar para ele, porque eu já tinha pensado em grande parte daqueles problemas que ele estava colocando para mim. Então a conversa foi fluindo. No final da conversa eu ainda falei para ele, eu tenho uma apresentação pronta, posso te mostrar? Quando eu mostrei a apresentação, ele falou assim, olha, tá perfeito, eu não tenho que mudar, tenho só algumas dicas para te dar. E me deu algumas dicas que eu vou levar para minha vida inteira, dicas muito boas de quem realmente conhece empreendedorismo. E foi assim. E daí eu fui para a terceira etapa. E a terceira etapa foi que eu falei para a Flávia, Flávia, eu passei pelo Destruidor de Sonhos, mas agora eu quero que a DBM seja minha primeira cliente. O que acontece se o indivíduo procura oportunidades dentro da área de experiência dele e não encontra nenhuma boa oportunidade? Ou o que acontece se ele procura, encontra, mas diz o seguinte, eu não quero mais trabalhar naquele setor, eu quero mudar de oxigênio, eu quero mudar de paisagem? Bem, há caminhos para se empreender fora da área de experiência. A grande questão é que, pela realidade, a hora que o indivíduo decide empreender fora da área de experiência, ele entra no grupo de risco. E aí o nosso caminho de aconselhamento é preciso minimizar, mitigar este risco. Como? Bem, o primeiro caminho é a franquia. A facilidade que a franquia oferece é apresentar um modelo de negócio de sucesso e o apoio para operar esse negócio para pessoas que não têm experiência anterior. A franquia, na verdade, ela foi uma possibilidade muito mais positiva, ou seja, com a chance de sucesso muito maior do que eu partir para um negócio próprio sem ter a estrutura. A franquia possibilita isso para as pessoas, entendeu? Ela te capacita, em primeiro lugar, você faz um treinamento dentro da franquia para estar capacitado a montar o seu negócio e estar gerindo ele. Então, mesmo não conhecendo nada, você consegue partir para esse empreendimento e ter sucesso. Logo no início, ele não teve o retorno esperado. Foi quando ele solicitou apoio ao franqueador e o franqueador veio dar esse apoio e aí o negócio se expandiu e trouxe a rentabilidade desejada e faz com que ele hoje já tenha planos de uma segunda franquia. A Vivian tem um perfil bastante flexível, inovador, autônoma, independente. Ela foi uma empreendedora corporativa.